Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos conferir aqui um conteúdo do Futebol 90 da ESPN, né? A volta da Daniela Boaventura voltando de férias aí, falando sobre a partida entre São Paulo e Flamengo. Eles vão começar aqui, eu dei um playzinho aqui, já vi mais ou menos. Eles vão começar fazendo um túnel do tempo de quando o São Paulo eliminou o Flamengo da Copa do Brasil, quais eram os elencos dos times, e aí realmente nosso time tava, né? A gente decanta um elenco brabo, não sei o que, a gente vai ver ali um time que tinha Vitinho, René, enfim, vamos conferir isso. Trocar de janela, lembrando de te pedir pra se inscrever, e é isso aí, like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1, lau. São Paulo, inclusive, ele elimina, agora pra falar da Copa do Brasil que vai rolar, Pedro, vou te passar aqui, mas ele elimina o Flamengo do Ceni em 2020... com o time do São Paulo, que ele consegue montar. Coloca aí na tela pra gente. A gente separou as escalações desses dois times de 2020. Olha isso, galera. Vamos se enfrentar. Flamengo, né? Esses dois jogos, na verdade, ele ganha tanto em casa quanto fora. O primeiro é fora, ele ganha de 2-1. E depois em casa, ele ganha de 3-0 e fica com a vaga. Na época, o Ceni era o treinador do Flamengo. Olha os times que estão aí, Pedro. Ainda nesse gancho que o Sormani dá, mas já entrando nesse jogo de amanhã, né? Talvez o Michael. Tem uma curiosidade aí. Tem mais gente do São Paulo que vai estar amanhã do que do Flamengo. É uma curiosidade. Uma curiosidade legal. Que bom, né? Que bom que tem mais gente de São Paulo do que o Flamengo. Porque Diego Alves, Stanley, René, Arão... Eu duvido que vocês fizessem isso com o Felipe. Pena o Gerson. Não faz, ele faz. Não fazia isso com o Felipe. Agora que vai falar só também. Faz Não fazia isso com o Felipe, tá implicando comigo. Não, imagina, a gente não implica com tese você. só o Arrascaeta. Não, olha só, o Gerson ele também faz... Quem faz falta aí? Gerson, Arrascaeta e... Não, faz Gerson falta. e Bruno Henrique. Michael de 20 faz falta. Bruno Henrique faz falta, lógico. O Arão, Mas o eu Dorival gostava. conseguiu resolver esse problema da ausência do Bruno Henrique com o Pedro. Coisa que ninguém conseguiu fazer até hoje. Aí Isso não ninguém é conseguiu. Ninguém conseguiu fazer. E que estava nesse elenco. Aí não é só técnico. Não, é o treinador. É o treinador. Eu concordo com você, Pedro. E se você o Dorival mudou o Flamengo. E se você para pra analisar... Ele muda o posicionamento do Everton Ribeiro, ele coloca o Pedro no jogo, ele potencializa o Léo Pereira. E aí, É tudo mérito do Dorival. Tudo mérito dele. O Rodinei hoje é outro. Quem ali era genial ali naquele time ali? De qual? Do São Paulo? É. Genial ninguém. Genial ninguém. Nenhum. Então, o Brenner potencializado pelo A fase Diniz. do Luciano era O boa. Luciano veio contra a boa fase com o Diniz. Sara tava jogando bem. Sara com o Diniz, o Daniel Alves. A já era um bom expectativa jogador. no Daniel era boa, Então, mas assim, não se o trabalho de concretizou. treinador ele também. Não é só uma questão de peças, entendeu? Eu acho que ilustra muito o que a gente vem falando de trabalho de treinador. O Sormani pontuou para mim o que é mais cirúrgico. Não tem o Bruno Henrique, tem o Pedro. E como é que o Pedro é potencializado? É só o valor Mudou o técnico sistema. do Pedro? Só porque o Não, Pedro, é a o maneira Pedro tá de ali. jogar. Pedro não Mudou, tá ele aprendendo mexeu a no jogar bola, Gabriel. né? Ele mexeu no Gabriel. Entendeu? Que se mexeu no desenho de comprometeu meio com a campo. nova função. Ele mexeu no desenho de meio campo para acomodar o Gabriel, para acomodar o Pedro. É. O Arrascaeta ele manteve do jeitão que o Arrascaeta gosta de jogar. Mas Entendeu? a pergunta é o seguinte, se o Bruno Henrique tivesse machucado, não tivesse machucado, como Aí seria mais difícil para ele conseguir encaixar Eu acho que o Pedro não ali, né? estaria... A gente já tá jogando com o mesmo time, só que o Bruno Henrique no lugar do Pedro, o Pedro sendo uma opção. Provavelmente a gente teria o time reserva atuando sem o secretário do lateral. O ataque seria, sei lá, Pedro e Marinho, algo assim, Pedro e Cebolinha, alguma coisa nesse sentido. E é isso aí. Ia estar variando os dois times. Pedro ia estar fazendo os gols dele. É isso. É a mesma coisa que aconteceu com o... Não sei se vocês lembram, com o Jorge Jesus, quando o Diego se machuca, aí todo mundo fica em dúvida. Quem vai ser o primeiro volante? Quem vai ser o primeiro volante? Ele puxa o Arão para primeiro volante, né? E aí o meio-campo muda e todo mundo duvidando. Pô, será que o Arão vai jogar? O Arão vai jogar? O Willian Arão estava jogando já de primeiro volante, desde o primeiro momento do Tamal Arão, ele já enxergou. Eu me lembro que até isso foi pauta, que a galera falou, o Willian Arão de primeiro volante? E o Jorge Jesus falou que via ele como um primeiro volante, não via ele como um segundo volante. E o Diego estava jogando como no meio ali, eventualmente como mais um homem de meio junto com o Gerson e algo assim. Mas ele já estava entrando e saindo do time. Não era sempre que ele jogava. E quando ele jogava, ele estava jogando de segundo, não estava jogando de primeiro, não. E o Arão com o Jorge Jesus foi um jogador excepcional. Tá bem, Arão. Tá Exatamente. no debate com ele lá. Mas uma premissa eu acho que o Dorival é seguir. Ele tentar desenhar um time onde os jogadores estivessem mais confortáveis. E não, talvez, trazer ou inventar a roda. Ele tenta isso desde o início. Não, ele faz aquilo que o São Paulo falou. Ele faz o oposto do Paulo Souza. monta um sistema de acordo com as características dos jogadores. Ele poderia acomodar o Bruno, como esse time já funcionou. Esse time já funcionou com Everton, Arrascaeta, Bruno e Gabriel. Funcionou muito bem.
acho que ele iria acomodar, acho que não seria um problema se não fosse isso. Não, assim, não, mas a regra do jogo não dá, né? Podia jogar com 13, assim. Alguém monta um time. Tá? Duro. Alguém vai chegar no clube e vai montar um time. Você não acha? Já, e se der certo... 5 substituições para assim, isso. Né? Alguém vai chegar num clube e vai montar um time. Então, em 2019... Não, há controvérsias. Não. O Bustos, por exemplo, teve no Santos muito tempo e não conseguiu montar um time. O próprio Paulo Souza no Gesualdo Flamengo. Ferreira também esteve lá. Ariel Roland também. Paulo Souza no Flamengo. Paulo Souza foi um fracasso no Flamengo. E olha que já tinha um time montado. Fala, Facinca. Em algum momento de um trabalho, alguém vai chegar e ajeitar um time. Como em 2019 fez o Jorge Jesus. Em algum momento, esse cara pode sair. E não é feio se no momento seguinte alguém pegar esse time e dar sequência com a montagem do outro. Então essa vaidade de dizer eu fiz, não, o time é meu, o time tem o meu dedo, as minhas características, isso é o que mata 90% dos trabalhos aqui no Brasil. Se você tiver a hombridade, a humildade de reconhecer que alguém deu um primeiro passo, mas que você, no seu brilhantismo e no seu reconhecimento, deu sequência a isso, e ganhou tanto quanto o outro, você vai ter o mesmo peso de reconhecimento. É isso que ninguém entende. A dificuldade do ser humano em muitos momentos é ter a hombridade de dar sequência a algo que já começou. Ninguém inventa a roda. Lá atrás, o futebol não vai ser inventado no próximo trabalho, já foi inventado. Alguém vai montar, as ideias são praticamente as mesmas. Você vai adaptar num estilo que lhe caiba mais facilidade. Mas se você, dentro daquilo que você enxerga de elenco, esse seu estilo é diferente, não assuma o clube. Agora, se você olhando para o elenco, você enxerga potencial naquilo que você pode transparecer para o jogador, e se esse elenco já tem uma ideia, dê sequência, não é feio. Que foi o que o Dorival está fazendo no Flamengo. E muito bem. Ele pegou praticamente a mesma ideia do que deu muito certo há 2 temporadas, jogou dentro de campo, readaptando até alguns atletas para movimentos que hoje eles façam com mais naturalidade, com menos exigência até de circulação do que era o time de 2019, o próprio Everton Ribeiro, joga numa função hoje até um pouco mais protegido, mais adaptado, né, naquela base pela direita como esse segundo, terceiro homem de meio campo. O próprio Gabriel, vou te tirar um pouco da área para você circular, porque eu quero encaixar o Pedro, mas tem a liberdade de voltar. Então, mas são o Dorival pequenas... não usa o Flamengo em 2019, né? Na verdade, eu acho que ele respeitou muito a característica de cada jogador, sabe? Para tirar o melhor. Pedro e Gabriel. Não tinha, 2019 tinha... Esse cara fala besteira. 2019 tinha o Bruno Henrique e Gabriel. Era uma dupla que jogava. A diferença é essa. O Bruno Henrique lesionou. Pedro está jogando. Tem uma base, não, o time é muito modificado. Mas em muitos momentos você tinha um Bruno Henrique chegando à frente. Era Bruno Henrique e Pedro. Você tinha um Bruno Henrique, você tinha eles trocavam muito de posição, como fazem hoje. A movimentação do Bruno Henrique é bem diferente do Pedro. Não, claro que é diferente. Só estou dizendo que você pega uma ideia, você pega algo que foi gerado de positivo, você não radicaliza, você retransforma aquilo no que é adaptação de momento para ele voltar a jogar. Essa memória tática que se fala, etc., ela pode ser trazida com aquela ideia que deu tão certo para a adaptação atual, sem perder essa essência. Entendeu? Então o Dorival faz isso muito bem. Agora, deixa eu virar o lado aqui para falar um pouco desse São Paulo, porque eu acho que tem uma questão aí que a gente pode ter um debate interessante. O São Paulo, nos últimos enfrentamentos, ele deu muito trabalho para o Palmeiras, né? Foram jogos que o São Paulo consegue ser... Mais ou menos, né? A final do Campeonato foi 4-0 no Palmeiras. Não, tudo bem, mas aí você está falando de um jogo em que, ok, é o jogo decisivo, mas deu trabalho. O que a gente esperava antes de começarem as finais era que a vida do Palmeiras fosse muito mais fácil. Ele perde o primeiro jogo de 3-1 no Morumbi. É daí que eu quero ir. Eu quero saber se ele pode fazer a mesma coisa com esse Flamengo, Pedro. Eu acho que tem uma diferença de característica entre os times, que talvez dificulte um pouco, até porque o Ceni tem a questão do peito aberto, né? De não mudar a maneira dele jogar e isso pode ser perigoso. Acho que ele vai de peito aberto. Também acho. Não acho. O Ceni, ele tem uma coisa que a gente chegou a valorizar bastante aqui, o Ceni, ele consegue. Eu acho que o Ceni tem muitos problemas, ainda não trabalha evolução, né? Um treinador novo. É uma questão de leitura de jogo, não ceder algumas coisas que o campo está mostrando para ele. Ele quer brigar contra o fato ali, querer imprimir uma digital, como o Facinca falou, toda hora do dedo dele. Mas ele entende o adversário como poucos e ele sabe partir de uma estratégia inicial como poucos treinadores na Série A hoje.
Ele conhecendo o lado de lá, ele sabendo os jogadores que tem do lado de lá, ele conhecendo o São Paulo, ele sabendo o que o elenco dele hoje é capaz de entregar. Ele ciente que é um mata-mata, eu não acho que ele vai entrar de peito aberto pelo simples fato de que eu mando o primeiro jogo em casa, eu tenho que sair de peito aberto. Quem sai de peito aberto com esse Flamengo sabe o que acontece. Então, acho que tem um meio termo aí e um Ceni. Eu não gosto muito desse termo, mas um estrategista que ele tem se mostrado para desenhos iniciais. Porque eu acho que clichê, o cara é estrategista. Por que ele é estrategista? O que ele falou? Entendeu? Acho que todo treinador tem que ser estrategista em algum lugar, mas né? eu não gosto, uma coisa minha, não é que tá errado. Eu não gosto. Ele não gosta do termo estrategista. Do mesmo jeito que eu não gosto de anímico, ele não gosta de estrategista. Por quê? Porque a gente não gosta, é preferência pessoal. Mas ele é um cara que consegue entender muito bem o que o jogo pede. Sim. O problema dele talvez seja a execução, ele não controla a execução dos jogadores. Um quando ele tem que ajustar ao longo do jogo, quando ele tem que ceder em certas situações. Então, assim, eu não acho que o Ceni, inteligente que é para esse tipo de desenho inicial, vai de peito aberto. Não acho. O Flamengo, independente de jogar em casa, jogar fora... Mas também não vai só se fazer, por exemplo, o que o Furacão fez. Não vai. E o Furacão eu acho que não vai. O Furacão nem fez isso dentro de casa. Em casa, né? Mas no primeiro jogo, sim. Eu acho que o São Paulo... O jogo hoje do time do Dorival, só para te passar, o jogo do time do Dorival é o Flamengo com a bola. O Flamengo domina as ações. Mas não foi assim no domingo contra o Palmeiras. Não foi assim quando o time era um. Quando entra o segundo tempo, a cavalaria lá, a tropa de choque, passa a ser assim. A bola passa a ser do Flamengo. É assim. Aí é como o Ceni vai se moldar. Eu acho que ele não vai se moldar de quando tiver a bola e de peito aberto. Não acho que vai ser isso aí não, Dani. Eu acho que provavelmente ele vai fazer alguns encaixes de marcação como ele fez. Individuais? Não individual o campo todo. Você diminui a circulação. Não individual o campo todo. Né? Entrou na zona aqui e pega. Né? Você lembra o que ele falou sobre o jogo contra o Corinthians? É o primeiro tempo, aí no segundo tempo ele falou assim, nós sabíamos que o Renato Augusto ia voltar um pouquinho mais para receber a bola e tal. Eu falei para o Rodrigo Nestor, adianta um pouco mais a marcação. Esse é o jogo que ele está ganhando e faz as mexidas no intervalo? Não, esse foi no Morumbi. O jogo que ele fez as mudanças no intervalo foi lá na Arena Corinthians. Foi da semifinal do Campeonato Paulista, né? Sim. 1-0. Eu acho que ele vai criar determinadas situações para tentar anular os principais jogadores do Flamengo. Os principais jogadores do Flamengo são, eu acho, o passador, é o cara que vai fazer essa bola chegar no Everton Ribeiro e no Arrascaeta. Quem é o passador? Não, pode ser o Thiago Maia, pode ser o Thiago Maia, pode ser o João. Eu acho que é muito no Everton. Quando o Everton tá mal, na Arena da Baixada, no campo sintético, o Everton sente isso, o jogo do Flamengo não flui também. Eu acho que o encaixe do Everton também é fundamental. Essa é a grande, acho que a grande, como é que eu vou falar? A grande dificuldade ou o grande desafio dos times que jogam contra o Flamengo. O Corinthians conseguiu fazer isso 15 minutos. O Maicon saiu, desarrumou o jogo, o Thiago Maia toda hora encontrava o Everton nas costas dos volantes. O Davi Luiz toda hora encontrava o Everton nas costas dos volantes, porque o Everton também não é um jogador que aceita passivamente, fala, não, me dá a bola aqui, eu vou ficar só aqui. Não, ele é inteligente. Só para ver se eu estou entendendo o que você está dizendo. É uma questão de fechar mais o meio campo para não deixar a bola chegar na frente, que é o que tem de melhor. Você evita essa bola, que a bola chegue aos pés dos jogadores que estão próximos da sua área. É essa a fórmula, Sormani? Não, é uma estratégia. É uma estratégia. É você tentar evitar com que a bola chegue redondinha lá para o Arrascaeta, o Everton Ribeiro. São os dois jogadores que desequilibram, que colocam o Pedro na cara do gol, potencializa também o Gabriel Barbosa. Agora, há outras maneiras. Por exemplo, eu se fosse Dorival, eu sairia jogando com o Ayrton Lucas. Eu não jogaria com o Felipe Luiz. Entendeu? No Morumbi já? No Morumbi. Eu, se fosse o Dorival, eu iria para cima do Flamengo, do São Paulo, no Morumbi. Jogaria lá em cima. O Flamengo tem condições de fazer isso. Tem jogadores para isso. E a defesa hoje já não é tão exposta como era no passado. O time está mais blocado, como gosta de dizer o Facincani, está mais próximo. Né? Não, o Facincani depende da compactação. Compactação, blocado, ele fala bastante. Ele usa também. muito o jogo de Lego, a distância entre o primeiro e o último. O encaixe, né? O jogo de Lego, o jogo de Lego. Então, o São Paulo, o Flamengo pode subir essas linhas. E se ele tivesse um jogador como Ayrton Lucas, aí vai entrar aquela história. O que você prefere, abrir o jogo ou concentrar o jogo? O que você prefere? Com o Felipe Luiz, eu acho que não acontece nem uma coisa nem outra. Ele nem concentra o jogo, vai pelo meio e também não tem profundidade. Entendeu? Eu acho que ele joga mais pela experiência dele e, claro, ele não é nulo, óbvio. Ele é bom jogador. Ele é um falso terceiro zagueiro pela Você não acha que ele muda a característica ao longo do jogo? Que tem horas que ele chega pelo meio e tem horas que ele vai Eu não vejo ao fundo? Eu não vejo contribuição nenhuma.
Esses caras só assistem jogo do Flamengo quando joga contra time de São Paulo e melhores momentos. E aí, nos melhores momentos, às vezes o Felipe Luiz não aparece na ponta, não faz o cruzamento, aí na cabeça dele fica... Ele realmente não é um lateral que toda hora tá lá, mas eventualmente ele aparece lá fazendo um cruzamento, fazendo uma jogada, dando uma bola que quebra a linha. O Felipe Luiz é importante pra caralho. Nenhuma do Felipe Luiz pelo meio. Nenhuma, zero. Vocês concordam? Eu vejo muito. Eu não vejo. Eu vejo muito. E a contribuição, para mim, não é o Felipe Luiz estar no meio. É a quantidade de passes que ele acha quebrando uma linha de marcação pelo meio que muita gente do time não acha. Quem acha é ele. Eu não vejo. O Felipe Luiz condiciona o jogo pelo meio, pelo passe dele, pela visão dele. Não é um cara que vai ao fundo toda hora. Não é mais, não tem mais. Nunca teve essa característica hoje, muito menos, porque tem outros compromissos. Sabe o que acontece? Agora, o cara que condiciona, que gira o jogo pelo meio, que acha o jogo por ali, muitas vezes é o Felipe Luiz. Bom, nós vamos ficar por aqui, né? Desculpa esse corte brusco, é porque eles vão começar, ele vai falar, o Sormani, eu até já fui à frente pra ver, ele vai falar, não, por exemplo, ele vai falar, não vejo, mas vou procurar ver. Por exemplo, tem um jogador, o André do Fluminense, vai começar a falar do André do Fluminense que não vai pro ataque, não sei o quê, começar uma viagem de comparar ele com o Thiago Maia, com o Danilo do Palmeiras e não sei o quê, e eles vão enveredar por falar o Fernando Diniz, o que ele fez nos times dele, que não sei o quê, e que não tem nada a ver com o Flamengo mais. Então, nós vamos ficar por aqui. Diz aí nos comentários se você acha que o São Paulo vai pra cima do Flamengo com o peito aberto ou se o Rogério Ceni vai ser mais inteligente e segurar a onda pra tentar não perder a partida e segurar de repente um empate ou buscar uma bolinha vadia pra fazer um gol. Deixa nos comentários o que você pensa a respeito disso. Vamos trocar de janela aqui, lembrando de te pedir pra se inscrever no canal, muito importante sua inscrição pra ajudar o canal a continuar crescendo e espalhar a palavra. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.